Olá, estamos começando um Food Service em 30 minutos. É o nosso programa de notícias e comentários sobre fatos que estão ocorrendo no mercado de restaurantes, ao vivo. É uma realização do portal Food Service, que reúne uma comunidade de profissionais do setor interessados em desenvolver conteúdo, desenvolver especialização, levar intercâmbio, entrar em contato com a comunidade que empreende em restaurantes de todo o Brasil, proporcionando conhecimento, dialogando através da informação. Esse é um modelo novo, nós normalmente fazemos modelo talk show, alguns modelos de debate, e hoje nós estamos priorizando os fatos que estão ocorrendo no mercado nesse mês e que nós destacamos porque são notícias de algumas organizações, mas que podem ser parâmetros de mudanças. Na edição de hoje, que é uma edição de 30 minutos, nós temos 3 convidados em 3 blocos de 10 minutos, explicando para vocês como será a dinâmica. Em cada bloco teremos um consultor de food service convidado, que é o nosso especialista que vai nos ajudar a entender essas notícias que nós estaremos colocando aqui. O programa ele depois permanecerá disponível, será também compartilhado em outras redes sociais e você poderá consultar. E quem desejar, de alguma maneira, manter contato com os consultores que estão aqui presentes, pode, através do chat, fazer sua pergunta, deixar o seu contato, que estaremos encaminhando para cada um. Nesse primeiro bloco, o nosso convidado é José Aurélio Claro Lopes, conhecido como Zé Aurélio, um dos mais tradicionais e conhecidos e renomados consultores de food service. Ele é dono e diretor da Prex Consultoria, com projetos em áreas de restaurantes comerciais, hotelaria, área de refeições coletivas. E a gente escolheu alguns assuntos para comentar. Bem-vindo, José Aurélio. Muito obrigado, muito obrigado. Nós escolhemos rapidinho, 2 assuntos para comentar, que são assuntos que estão nos chamando a atenção. O primeiro deles é a respeito de redes como a Applebee's e outras, em que diz o seguinte, que os consumidores já estão entrando noutra e estão, de alguma maneira, desincentivando, não estão prestigiando o chamado casual dining, né? A comida casual, como até um tempo atrás foi uma perspectiva interessante. Abriram várias redes nessa direção, vários restaurantes avulsos nessa direção, de comida casual. E o que está acontecendo? Ajuda a gente a entender. Muito bem. De uns 2 anos para cá, tem caído bastante a movimentação em casual dining, né? Que é o caso do Applebee's, Chili's, em São Paulo tem vários também, e eles foram caindo. No caso do Applebee's, que ficou emblemático, que ele vai fechar 135 restaurantes da rede dele, o que tornou uma notícia praticamente mundial, né? E eles fizeram a pesquisa, o que aconteceu, e eles acabaram falando que foram os millennials, que eles saíram atrás dos millennials, e os millennials não responderam ao sistema do Applebee's, e aí eles foram caindo. Então, agora eles estão voltando às raízes, como eles dizem, vão voltar para a geração X, aliás, para a geração Z e para a geração Y, que é a que mais frequentava o Applebee's na época de ouro da TV, que a gente chama uma época meio antiga, né? Então, agora a época é outra, não adianta mais dizer que tem geração Z, geração Y, milênio, porque estão todas iguais, e elas todas, mudou o comportamento de todas elas, não tem mais como fazer isso. Agora, a gente percebe uma faixa de idade mais jovem, que ela fideliza muito rapidamente com grandes redes, né, de comida mais rápida, né, em que consegue vender um estilo de vida, um comportamento. Porém, quando a pessoa tem um pouco mais de idade, parece que ela quer aqueles valores, mas talvez de outra forma, né? Você não acha que, por exemplo, está concorrendo nessa faixa de mercado com vários restaurantes de comida casual, mas são um pouco mais autorais, digamos assim, que é o sujeito com mais recursos busca eles? Pode ser o autoral também, pode ser que mudou a oferta, o valor da oferta. Sim. O valor é o que custa o produto, mais o atendimento, mais o ambiente, dá um valor. Isso aí é uma coisa de cada empresa. Os casual food estavam com valor muito alto também. E estavam com valor delimitado. Então, você entra num casual food e vai gastar em torno de R$50.
E às vezes você está sozinho, você não quer entrar não quer gastar R$50, você tem outras opções. Então, o que é recomendável que se faça um gradual de ofertas. Tem almoço? Tem, mas também tem uma esfirra, tem que ter um pastelão, alguma coisa que custe mais barato, em que a empresa tenha opção de coisas de R$8, 10, 15, 20, 30, enfim, quem vai decidir o que gastar é o cliente, não é o... Porque tem alguns restaurantes que eles, em tese, são considerados assim mais gastronômicos, né? Mas que tem uma faixa de preço mais elástica para a parte de baixo, que aí eu acho que tem uma sobreposição. Eu vou falar dois, por exemplo, que eu frequento, inclusive muitas vezes quando convido alguém para ir, muitas vezes, mas lá não é caro, né? Então, por exemplo, um que é o James Italian, né? E um outro que é o Modi, né? Que aqui já está com 2 ou 3 casas aqui em São Paulo, em que você vai e tem uma ótima pasta, digamos assim, com um toque mais autoral, né? Com uma certa grife, de R$29, R$32, R$34, né? Que é um ticket, digamos assim, que se aproxima muito do ticket que seria de grandes redes, né, de comida rápida. Isso. É comida rápida em torno de 30 hoje está. Esses têm, os de bairro também são mais ou menos nesse preço. Os quilos, em maneira geral, estão nesse preço, mas a gente já está notando que está tendo uma diminuição também nos quilos, no casual, enfim, né? Aquele grande jantar de família já não tem mais, também como era antigamente. Os almoços de negócio acabaram, são mais difíceis. Happy hour, por conjunto, está muito mais difícil. Então, mudou a dinâmica, onde entre os millennials e todo mundo mudou a sua dinâmica. Sim. E aí é uma coisa que modifica tudo, né? Que modifica a percepção do cliente e modifica o que você vai oferecer. Né? O cliente é cativo, mas não para sempre, né? Então, essa mobilidade aí é uma mobilidade que o negócio tem que acompanhar. Vamos agora passar para um segundo fato? Pode. Podemos passar, lembrando que nós estamos produzindo hoje, em primeira edição, o Food Service em 30 minutos, que se propõe a colocar notícias com especialistas para entendermos a dinâmica do mercado em até 30 minutos. Com 3 especialistas hoje, o nosso primeiro especialista é o José Aurélio Claro Lopes, da Prex Consultoria. Outra questão que nos chamou a atenção recentemente foi uma notícia: McDonald's proibirá globalmente o uso de antibióticos em galinhas. José Aurélio, nos conta um pouco o que está por trás dessa medida do McDonald's. Vamos aí compartilhar com o pessoal de casa a notícia. Num ambiente que já teve lá em cima e que decresceu hoje em torno de 20%, que é o que diminuiu praticamente em todos os restaurantes o movimento, 20%. Nesse contexto, o McDonald's proibiu, em alguns lugares, o uso de hormônios para frango e cresceu a venda do Chicken McNuggets em 10%. Onde tudo decresce 20%, ele teve esse acréscimo de 10%. E aí acabou se notando que o cliente também respeita, aí entra também os millennials entram, o cliente respeita os programas de qualidade da empresa. Programa de qualidade é um programa que gera um benefício ao cliente. Então, o hormônio que tira é um programa de qualidade. Você tem programas de qualidade na compra de alimentos, por exemplo, animais, sem hormônios, sem antibióticos. Você pode fazer ter compra de alimentos vegetais, sem agrotóxicos, sem glifosato. Você pode trabalhar sem temperar com química na cozinha. Enfim, você faz o que o cliente quer e não faz o que ele não quer e faz uma oferta daquilo. Faz o que ele quer e cobra o preço certo e não mais como vinha sendo até agora. Fala. Não, eu ia perguntar se justamente também dentro disso está aquela expectativa de transformação que a gente percebe na questão dos ingredientes, né? Em que as pessoas querem saber mais sobre o que estão comendo de fato, o que compõe o seu prato, em que uma rede que nem o McDonald's, que tem uma afinidade muito grande com o público infantil, também está por trás disso, tem um engajamento, mas o engajamento também tem uma visão de reduzir obstáculos que os pais podem colocar para se alimentar numa rede de fast food. Sim, tem que ter essa informação, cada vez mais os clientes estão querendo, dão preferência aos fornecedores naturalistas, dão estímulo a esse tipo de trabalho e cada vez mais
priorizo as empresas que geram mudanças verdadeiras, não é só criar uma novidade, mas criar alguma coisa na infraestrutura que dê benefício, claro, mas tem que ser bem claro, ao consumidor. E é uma grande lição, porque a gente vê muitos pequenos e médios negócios, Aurélio, não sei como você enxerga isso, mas que tem grande dificuldade em fazer mudanças, né? Acredita que acertou em alguma coisa e quer permanecer sempre, né? Se uma rede do tamanho do McDonald's tem essa visão de estar mudando sempre, né? É um mérito. É um mérito, me parece. É um grande mérito, porque é difícil até os pequenos mudarem, porque às vezes é mais a vaidade do dono que sempre deu certo, agora vai mudar. Então, isso não pode ter. Então, tem que estar sempre mudando. Onde a pessoa está operando, em qualquer ramo de projetos, de escola, de restaurante, ela tem que estar constantemente mudando, e essas mudanças estão sendo hoje direcionadas para a qualidade dos produtos, para uma transparência da operação e que tudo seja verdadeiro. Eu acho que esse valor da transparência cada vez ele é mais relevante, as pessoas realmente querem um negócio da alimentação cada vez com mais informações a respeito dos seus processos do que comem, né? E quem se mexer mais rapidamente nessa direção, acho que leva a vantagens competitivas, porque hoje os valores de fidelização, confiabilidade, lealdade com marcas, depende muito dessa ética, né? Que parece uma palavrinha tão complicada, mas que hoje é cada vez mais próxima entre as pessoas, né? Tem que ter essa confiabilidade. Então, assim, mudar num negócio em que a alimentação é ligada a costumes, comportamento, estilo de vida é fundamental. Isso. E também, se a pessoa quer saber algum programa de qualidade para pôr no restaurante, a gente recomenda o site da Green Kitchen, que lá tem 49 atitudes que você pode tomar, que são atitudes que trazem um benefício ao cliente, pode ser colocado em programa e possivelmente vai dar tudo certo. Finalizando, Zé Aurélio, esse é um critério interessante também, que entra no critério de restaurantes que têm preocupação ambiental, que é a seleção dos fornecedores de acordo com um trato, no caso, por exemplo, de proteínas com os animais e tal. Tem preocupação do que entra no restaurante e do que sai do restaurante. Então, essas duas coisas, e o que está no restaurante, o ar, a água, os alimentos, enfim. O site é o greenkitchen.com. greenkitchen.com.br. Zé Aurélio, obrigado pela presença aqui. Olha, foi um prazer. Logo após, em 30 segundos, a presença da consultora e professora Lúcia Verginelli. Estamos dando continuidade ao programa Food Service em 30 minutos, um programa realizado originalmente ao vivo, com notícias dos últimos dias referente ao setor de restaurantes que, de alguma maneira, sejam paradigmas e sinalizem mudanças ou sinalizem empreendimentos que estão dando certo ou avaliações e reflexão dos profissionais. Nesse bloco, nós temos a presença da consultora Lúcia Verginelli, que é da Food Care, e também a professora coordenadora da graduação de gastronomia da Faculdade Mário Schember. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Sérgio. Eu selecionei algumas questões que saíram recentemente na imprensa. Essa aqui, se não me engano, estava no Estadão, que é, segundo pesquisa, 34% dos brasileiros gastam com alimentação fora do lar. 34% dos brasileiros. É um número expressivo, Lúcia? Sim. Esse hábito de alimentação fora do lar, ele tem incorporado dia a dia na rotina aí das pessoas, dos brasileiros, né? Em cidades maiores, eles têm mais oportunidade de restaurantes, de comidas diferentes, refeições diferentes, cozinhas para todo gosto, né? Lanches, enfim. Então, na verdade, ao mesmo tempo, os empreendedores eles já ficam alinhados, né, e atentos para que o setor ganhe esse crescimento e com mais atrativo para as pessoas. Tem uma responsabilidade ali, né? Porque
É um universo cada vez maior, as pessoas todo dia estão passando por esses estabelecimentos, é parte do seu dia, é parte da sua vida, né? Justamente. Tem uma certa, me parece que tem uma certa aliança, digamos, que precisa existir, com de certeza, pré-requisitos entre quem presta o serviço e quem consome. Justamente. Né? Então, são pré-requisitos bem criteriosos, né? E eu antes queria colocar aqui um pouco da dimensão do mercado. O IBGE ele fez uma pesquisa, e até saiu na revista Exame. Ele disse que 34% dos brasileiros ocupam, né, gastam em alimentação diante da sua renda. Né? E a própria Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ele coloca que o setor ele acaba sendo responsável por 2,7% do PIB brasileiro, certo? E a BIA, pois é, para dar essa dimensão. E a BIA, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Alimento, ela diz que o setor, ela destaca que o setor ele a cada ano ele aumenta por volta de 14,2%. Então aí para dar uma dimensão desse amplo, né, espaço aí de alimentação fora do lar. Agora há um desafio, né? Com esse volume de operação, com esse volume de fornecimento, com esse volume de pratos servidos diariamente, né? Essa grande imensidade aí de pessoas, será que se consegue fazer toda essa operação diária sem atropelar critérios? Nossa. Será que se consegue fazer tudo isso respeitando essa confiabilidade entre operação e cliente? Nós temos aqui uma notícia, por exemplo, que para mim é preocupante. Sou grande frequentador de restaurantes japoneses, adoro a culinária oriental, em que fala o sashimi de salmão é reprovado em restaurantes do Rio de Janeiro e São Paulo. Teste de qualidade realizado pelo Proteste. Vocês estão vendo aí estão vendo online a notícia. Teste de qualidade encontrou micro-organismos em salmões comercializados por 10 restaurantes de comida japonesa no Rio e em São Paulo. E, em tese, são restaurantes assim que atingem uma camada social mais elevada, né? Porque não são baratos. Então, como é que acontece isso de passar por cima desses critérios? Na verdade, a gente percebe que o alimento ele é muito importante no desenvolvimento aí do ser humano. E ele tem que ser encarado como um veículo de saúde. E não como um veículo que traga contaminação bacteriana e que venha propiciar doenças transmitidas por alimentos, DTAs, e que dá prejuízo para a população, né? Então, na verdade, e principalmente para as crianças, onde a imunidade ainda está imatura, e os idosos, onde a imunidade já está vulnerável, é por isso que, dentro das leis da vigilância sanitária, ela exige do responsável pelo serviço de alimentação uma série de controles higiênicos sanitários sob a luz de leis, e que a gente busca, que se tem que buscar a qualidade de segurança do alimento. Então, isso tudo abrange obrigações e responsabilidades de serviços de alimentação. Por exemplo, uma unidade de alimentação ela tem que ter o cuidado com o manual de boas práticas, onde lá tem todos os cuidados que o colaborador tem que atentar, né? Treinar o colaborador, o fornecedor, que, na verdade, a segurança começa antes do restaurante, ele tem que ser qualificado, ele tem que ser visitado, tem que ser exigido dele uma série de boas práticas para que esse produto chegue no serviço de alimentação em ordem. Então, esse cuidado ele tem que ser realmente de suma responsabilidade, porque a vigilância visa o quê? Toma conta da saúde da população. E esse cuidado tem que ter dentro de casa, ou seja, dentro do serviço de alimentação. E um alerta também, que hoje em dia, e tem isso a ver com o assunto que nós estávamos conversando antes com o Zé Aurélio Lopes, é que, em função de uma demanda cada vez maior do pool de comida saudável, cada vez mais os alimentos, né, usados, as pessoas querem que sejam frescos. E, ao serem frescos, né, o cuidado com a conservação, com a logística,
é muito maior, né? Porque fica mais fácil, de repente, estar abrindo o caixa onde o alimento está todo empacotado, está todo envelopado, né? Em que o cuidado foi feito lá fora, né? Mas, enfim, uma outra questão que eu queria esclarecer, se não me engano, essa notícia aqui, se puder botar na tela, Peter, que é contaminação cruzada, um dilema das cozinhas profissionais. Se não me engano, essa aqui é da revista Hotéis, né? Queria que você explicasse para o público o que é contaminação cruzada, Lúcia. Então, essa contaminação cruzada é algo que o manipulador treinado, o colaborador treinado, ele tem que atentar em não usar a mesma faca que corte um alimento cru, como no caso do sashimi, ele não vai ao fogo, o fogo é o aliado do serviço de alimentação, o sashimi ele é cru, é uma moda que aconteceu, o povo brasileiro adotou, né? Então, deixando uma faca que eu corte o sashimi e a mesma faca que eu vá cortar uma carne que já teve a sua produção acontecida, isso eu estou levando problemas de um para outro. Então, esse que é a contaminação cruzada e que vai propiciar o quê? Doenças em quem vai comer, quem vai... essa produção ela está de uma maneira errada. Então, toda a parte de higiene, segurança dos equipamentos, manutenção deles, ela tem que ser atentada a todo tempo. A todo tempo. O setor de alimentação tem que ter consciência que quanto maior o consumo, maior o envolvimento da população, mais restaurantes, mais profissionais querem ter espaço na mídia, mas isso significa também uma responsabilidade e uma exposição. Estar exposto significa também ter que dar melhores respostas. Não só sobre o que deseja, mas também sobre o que não deseja, né? Veja só, o serviço de alimentação, ele manipula, ele fraciona, ele expõe, ele tem que ter uma série de medidas de temperatura dos alimentos para que a coisa aconteça de uma forma tranquila e segura. Dá trabalho, dá, mas o objeto final ele é super bem atendido e a tranquilidade do serviço de alimentação fica completamente dentro da segurança, da comercialização do alimento seguro. Lúcia Verginelli, obrigado pela presença aqui no Food Service em 30 minutos. Né? Após o intervalo, teremos a participação do Amaury Pelosso. 1 minuto. Olá, continuando nosso Food Service em 30 minutos, programa que traz para você notícias e fatos do setor de restaurantes que são novas referências e que sinalizam mudanças e transformações. Agora, no terceiro bloco, nós temos a presença de um renomado consultor de Food Service, uns precursores até, de certa forma, do ramo, que é o Amaury Pelosso, que ele é diretor da FS1, né? Amaury, só curiosidade, antes de nós irmos para os assuntos, quantos restaurantes e projetos você já fez? Sérgio, eu diria que hoje perto uns 3.000 restaurantes, nesses 40 anos de trabalho. 3.000 restaurantes, é um número significativo. Vamos dizer só serviços de restaurante, também serviços de consultoria e assessorias do segmento, né? Muito bom. São clientes que se reproduziram ao longo do tempo.
Amaury, dentro disso, né, deve ter tido uma transição muito grande como eram as coisas antes e como são as coisas hoje, né? Às vezes, olhando para trás, é que a gente percebe o que exatamente mudou. E uma das notícias que justamente vamos comentar é sobre como um restaurante nos Estados Unidos usa a realidade virtual para treinar os funcionários. Vamos já aí compartilhar com o nosso pessoal de casa, com a ajuda de óculos de terceira dimensão, acredito, recém-contratados assistem a pronunciamento de CEO e participam de jogos relacionados ao trabalho. Parece uma aprendizagem de forma lúdica. O que isso significa, Amaury? Aplicação efetiva da tecnologia para o segmento específico de alimentação. Hoje isso é utilizado em muitos segmentos. E isso traz para a gente uma fantástica notícia, que é permitir efetivamente capacitar de forma igualitária 100% dos colaboradores. Então, a realidade virtual vem contribuir com uma ligação direta, né? Quer dizer, o presidente da empresa deixa uma mensagem e essa mensagem é reproduzida a 100% dos colaboradores em tempo real e com sentimento real. A tecnologia permite essa aproximação em quem está no topo e às vezes tem um saber diferenciado com quem está na base, né? Dá alguns saltos, né? Permite uma melhora da comunicação. Exatamente isso, e a dinâmica que isso traz. Porque você tem muitas empresas, como redes internacionais ou redes brasileiras, que têm restaurantes em todos os lugares do país. Para poder reunir esses funcionários, para ter uma única mensagem, né? Ou seja, a mensagem do presidente da empresa que deseja transmitir o sentimento dele, né? Ele vai ter um processo de retransmissão pelos outros colaboradores, uma cadeia, e que a gente sabe que todo o processo de treinamento e capacitação existe uma perda de qualidade. Então, esse tipo de tecnologia, né, quer dizer, da realidade virtual, isso traz a possibilidade de poder levar ao funcionário, ao colaborador, do mais simples ao mais graduado dentro de uma estrutura, uma definição clara, né, aquilo que o presidente quer. Ou outras também, que são as atividades de venda do negócio, né? Quer dizer, vender um restaurante não é só fazer o marketing na loja, é poder ter o colaborador afinado com a ideologia da empresa. Eu conheço algumas operações que têm procurado, né? Franquias em geral têm esse desafio de padronizar a distância e da qualidade da distância. Mas eu conheço um pouquinho, por exemplo, tem o Bob's, que tem a TV, a distância do Bob's e tal. E recentemente eu vi, até compartilhei em alguns grupos de WhatsApp, na área de refeições coletivas, a Sapori, né, fazendo dramaturgia. Então, porque também tem o seguinte, a banalização da mensagem. As pessoas, às vezes, já não dão bola para nada, né? Então, você precisa criar um cenário, você precisa criar um contexto, você precisa criar um texto, tem que ter um elan, um mise-en-scène ali artístico, né? Para o sujeito, olha, essa é a mensagem para você. Você tem que criar os vários níveis da percepção, né? Exato. Criar o efetivo endomarketing, para que você possa ter todas as pessoas com os seus vários níveis de percepção alinhadas com o objetivo da empresa. Exato. Amaury, tem uma notícia aqui que é bem desafiante e eu diria até que ela é recorrente, né? Porque parece que alguém resolve olhar o arquivo dos jornais e republicá-la com algumas diferenças a cada ano, que é o seguinte, não sei se aqui, me desculpe, eu não me lembro bem se é do Extra ou do Globo, sem planejamento, de cada 10 restaurantes, 5 fecham as portas em 2 anos. Não estou falando nada errado. Sem planejamento, de cada 10 restaurantes, 5 fecham as portas em 2 anos. E acredito que se fosse acrescentado em 5 anos, né, terão fechado 7 ou 8 em até 5 anos. Né? Não parece uma notícia recorrente essa? Eu diria que essa é uma notícia fantástica da evolução da espécie. É darwinista. Eu acho que é isso, porque há 15 anos atrás nós tínhamos 50% a mais de fechamentos. Né? Então, esse número vem caindo. Acho que este é um aspecto que contribui, vamos dizer, com essa notícia. Essa notícia é positiva, ela então. É positiva. Apesar do primeiro momento parecer negativo, quer dizer, 5 fecham, metade fecha, né, a cada 2 anos, apesar disso houve uma evolução. Esse número era a cada ano. A cada ano. E você acha que vem melhorando? Por quê? Eu acho que existe uma... vou dizer novamente sobre a tecnologia e a passagem da informação. Né? Nós temos crescentes no país a transmissão do conhecimento. Né? Quer dizer, as escolas vieram com um conteúdo bastante profissional e isso veio transmitindo, então, a tanto empresários quanto a colaboradores uma necessidade maior de buscar a informação correta. Né?
estabelecer o seu negócio de forma mais profunda, com conhecimentos mais profundos, né? Por outro lado, dentro do segmento, também os fornecedores, tanto de equipamentos como de alimentos, também desenvolveram a oferta, né? Então, o fabricante tem mais tecnologia de equipamento e também tem um corpo consultivo que vem ajudar. Isso ajudou a estruturar as operações em si, quer dizer, foi dando pelo menos um corpo na percepção de gestão do negócio. Esta é a percepção, né? Para mim, isso é uma constatação. Mas ainda é uma triste realidade, né? Fecharmos 50% de restaurantes em 2 anos. Significa ainda que falta muito, né? E é mais recorrente, isso também, não sei se existe algum dado sobre isso, é mais recorrente o fechamento de restaurantes avulsos ou também considera o de franquia nesse aspecto? Eu acho que nós temos as duas situações, talvez um pouco menos incidentes nas redes de franquia, tendo em vista a própria lei que rege o segmento, onde leva a responsabilidade ao franqueador um nível maior de responsabilidade e, consequentemente, ele tem que fazer a sua pesquisa de mercado, o seu desenvolvimento técnico, sua oferta de produto, com uma base maior. Diferentemente do que acontece com um empresário individual, que ele tem sempre um desejo, um sonho, e por alguma percepção, a avó dele fazia um bom molho e ele acha que ele consegue fazer um restaurante, né? E isso é um negócio triste, né? Isso que me parece um pouco também. Tem a ver com a notícia que nós comentamos no bloco passado, com a professora Lúcia, de que, na medida em que o negócio do serviço de alimentação cresceu de forma extraordinária, né, os números também cresceram exponencialmente, a responsabilidade financeira, e até com terceiros que estão investindo no setor, passa a necessitar uma administração, uma gestão mais profissionalizada e uma visão menos de negócio para sustentar apenas a família. Exatamente. Muito embora, mesmo olhando no ponto de vista só de substituir o salário que ele tinha anteriormente numa empresa, é fundamental que ele faça um plano de negócios, né? Ele precisa estabelecer a forma profissional de poder empreender. Existem hoje, à disposição desse empresário, muitas informações, muitos profissionais, escolas que estão colocando isso de uma forma para mudar o estado, né? Mudar esse estado de perder o investimento antes de começar qualquer tipo de negócio. Então, é fundamental este empresário que deseja entrar no segmento, que faça um plano de negócios, que visualize efetivamente o que é o negócio dele, o que ele pretende, que cliente que ele pretende atender, qual o valor de venda, quanto que ele vai gastar, quer dizer, qual a legislação pertinente, se o projeto tem que ser bem estabelecido, consistente, se compra um equipamento com boa qualidade, tem menos manutenção, enfim, num plano de negócio você tem embasados grande parte do sucesso do teu negócio. Amaury, obrigado. FS1 é o site? É o site www.fs1.com.br, okay. fs-1.com.br. Obrigado pela participação, Amaury. Voltamos no próximo bloco com Roberto Miranda, diretor da Roberto Miranda Educação Corporativa. Obrigado. Dando continuidade ao Food Service em 30 minutos, nós temos um convidado especial agora no final, que é o Roberto Miranda. O Roberto Miranda é o idealizador e empreendedor da Roberto Miranda Educação Corporativa, que tem alguns cursos na área de hotelaria e também na área de food service, de restaurantes. Queria primeiro que o Roberto dissesse o que é, o que faz e por que idealizou os cursos nesse segmento. Sérgio, obrigado. Eu estava ouvindo o Amaury falar e realmente as pessoas montam negócios empiricamente, às vezes tem sucesso numa outra área e montam o negócio e tem muita dificuldade. Então, desde que eu abri a escola, são 16 anos,
Desde o primeiro dia, nosso assunto era monte uma empresa, tenha sucesso com ela, quer dizer, gere empregos, né? Uma coisa que o Brasil precisa tanto. Então, a escola começou com os cursos de gestão de negócios, sempre empreendedorismo, finanças, marketing, endomarketing, team building, motivação e liderança, e isso caminhou rapidamente para a montagem de negócios especificamente. Então, por exemplo, aquele programa Como Montar e Gerir uma Pousada, ajudou aí pelo menos 150 donos de pousadas a montarem seus negócios. Estamos falando aí de empresários que foram muito bem. Primeiro porque buscaram informação, né, para eles pensarem em montar um negócio e foram atrás da informação. Vieram, dedicaram tempo a isso. Depois montaram negócios com bem estruturados, com plano de negócios, com estudo de viabilidade econômica financeira e mercadológica. Porque, claro, uma viabilidade econômica financeira para um negócio, seja um hotel, seja um restaurante, ela tem que ser feita com uma base firme em coletas de dados de número de mercado. Então a escola deu os caminhos para esses profissionais, para esses executivos, para esses empresários seguirem adiante, e aí eles, claro, montaram um negócio de sucesso. Então, quando a gente vê restaurantes saindo daqui, restaurantes e hotéis, e tendo sucesso, para a gente a maior satisfação é essa, ver que eles realmente foram muito bem. Na área de restaurantes que hoje a escola oferece? A escola oferece para quem quer montar um restaurante agora 4 programas. O Restaurateur é o curso de gestão profissional de restaurantes. O Restaurateur é um programa com estrelas no mercado. Todos os nossos professores, Sérgio, são profissionais de mercado, profissionais que têm sucesso nos seus negócios. Então eu tenho aqui donos de restaurantes, donos de redes, alguns aí bastante famosos, o Marcelo Fernandes está conosco, o Denis Rezende do Café Jornal, o Paulo Bitterman do Le Jazz dá aula aqui pessoalmente. Então todos esses profissionais contam suas vivências e dão aí os caminhos, né, pelo menos para diminuir a quantidade de erros que é possível cometer. Eu tenho um curso novo começando agora em outubro, ele chama Restaurant COO, é um programa para quem quer fazer a operação do restaurante. Então é recomendado para os donos também, mas para os gerentes gerais, quer dizer, para os gerentes de operação dos restaurantes. Então vai tratar de recursos humanos, vai tratar dos detalhes da operação do negócio, recursos humanos, e a parte realmente do fluxo de operação, tão importante para o sucesso do negócio. E aí, em começo de novembro, dia 6 a 10 de novembro, a gente tem o programa nos Estados Unidos, em Miami, é o Luxury Restaurant Management Program. Esse programa, Sérgio, é para quem quer montar um restaurante lá nos Estados Unidos. Ele é focado para o mercado de luxo, para o mercado de restaurantes finos, fine dining, e é um programa que faz uma conexão muito interessante. Quer dizer, eu tenho sucesso no Brasil, às vezes a gente tem pessoas muito talentosas, mas o mercado não absorve todo esse talento. Então, quer dizer, está na hora de explorar também novos mercados, internacionalizar suas empresas. O que me parece bem interessante nessa questão é que hoje o consumidor ele está globalizado, ele tem acesso à informação do que está acontecendo do outro lado do mundo, e para ele ter um alto nível de satisfação precisa oferecer respostas rápidas, né? Então, me parece natural que se queira também internacionalizar a cultura de quem empreende no setor de restaurantes, né? Para ter uma visão global, para aplicar globalmente, até para poder anteceder, porque muitas vezes nós hoje estamos subordinados que essa liderança venha de grandes marcas globais. Sim. E a gente espere essa grande marca chegar para poder fazer o empreendimento num formato novo. Quando o formato novo, eventualmente pode ser um brasileiro com uma marca nova, né? Se ele tiver essa percepção, essa ousadia, né? E me parece também, não é isso que eu queria o teu comentário, que o setor de restaurantes está muito ligado hoje também a um pouco da moda, quer dizer, os valores, né? Você vai em cada casa procurando um ambiente, um estilo e ao mesmo tempo uma sensação diferente da experiência, né? Então isso exige também empreendedores sagazes. Sem dúvida, e que estão ligados a essa era das experiências, né? Então, eu vi aí negócios surgindo, inovadores, hoje se fala muito em disrupção, criar um restaurante que ninguém bolou ainda, e eu vou dizer, o brasileiro tem essa capacidade para empreender em qualquer parte do mundo, né? Ele precisa, vou dizer até que encontrei mercados, principalmente nos Estados Unidos, um mercado muito engessado, e parece que muito acomodado, porque também se você fica com muita fartura, o seu nível de inovação diminui muito. E o que a gente viu lá, então, é um mercado cheio de oportunidades, né? Então, tem alunos meus que estão montando negócios nos Estados Unidos e tendo muito sucesso rapidamente. Claro, o mercado é comprador
Então, vou falar que é um terreno muito bom para essas sementes boas. Quer dizer, você semear semente boa, ideia boa, num terreno fértil, isso funciona realmente e aí o resultado é sucesso. Você tem os desafios do mercado maduro, né? E você também tem desafios do mercado ainda que está querendo crescer, borbulhando e que ainda não é tão sólido assim, né? Queria que você deixasse um contato para o site da escola, Roberto. Agradeço, Sérgio. A escola aqui na Paulista, vou deixar o www.urm.com.br. URM é o site daqui da escola no Brasil e lá você tem um link para os cursos nos Estados Unidos, né? Então, você quer montar um restaurante, a gente tem turma começando agora em outubro, novembro, e para quem é de fora de São Paulo, tem uma turma que é 5 dias seguidos aqui em São Paulo, também acontecendo no dia 24 a 26 de novembro, o Restaurater, o Gestão Profissional de Restaurantes. Bom, amigos, agradeço a audiência do Food Service em 30 minutos. Tivemos 4 presenças muito bacanas hoje, que foi do José Aurélio Claro Lopes, diretor da Prex, consultor do mercado, a professora Lúcia Virginelli, consultora da Food Care, e também professora e coordenador do curso de gastronomia da Mário Chamber, a Mauri Peloso, consultor renomado também do mercado da FS1, e o Roberto Miranda, que é o empreendedor e idealizador da Roberto Miranda Educação Corporativa, que forma pessoas nessa área de restaurantes. Agradeço a audiência, falamos de bastante coisa hoje. Na próxima edição, em breve, vamos estar anunciando. Até breve.